8 de outubro de 2021, o canal comemora seu aniversário de um ano, trazendo o resumo comentado da autobiografia de Eric Clapton. Eric Patrick Clapton nasceu em 30 de março de 1945 na cidade de Ripley, localizada a 40 quilômetros de Londres, na Inglaterra. Teve uma infância feliz, vivendo numa aldeia onde todos se conheciam. Havia muita música e brincadeiras ao ar livre. Era uma vida simples, mas sem privações. Aos 9 anos, descobre que seus pais, na verdade, são seus avós. Sua mãe o teve aos 15 anos de idade, fruto do relacionamento com um soldado canadense de passagem pela Inglaterra, que ela não tornou a ver. Saber daquilo foi um baque para o pequeno Eric, que se torna um menino retraído e ressentido. Vai tocando a vida, continuando a respeitar os avós como pais e a tratar os tios como irmãos, até que sua mãe vem do Canadá com um marido e 2 filhos. Quando pergunta a ela se pode chamá-la de mãe e ela responde que não, sente-se muito rejeitado. Foi um golpe duríssimo para ele, que, desnorteado, torna-se agressivo com a família. Essa situação se agrava porque tem de continuar por um bom tempo a fingir que sua mãe é sua irmã. Aos 13 anos, vendo uma apresentação de Jerry Lee Lewis na TV, fica encantado com o baixo Fender Precision do baixista da banda. Ali decide o que queria fazer da vida: música. Mais à frente, seus avós compram um violão barato para Eric, que começa a tentar tocar sozinho. Violões como aquele costumam ter os trastes altos, fazendo com que a digitação das notas seja sofrível, sobretudo para um novato. Mais tarde, consegue comprar um violão acústico americano da marca Washburn, que tem qualidade superior. Eric acredita que conseguirá agora realizar o sonho de tornar-se trovador. Aos 16 anos, o autodidata Eric já é um bom músico, tocando em bares enquanto cursa a escola de arte. Na época, havia uma vibrante cena folk e Eric frequentava vários pubs onde havia música ao vivo. Nessas andanças, assiste com singular atenção como violões e guitarras eram tocados, para repetir as técnicas exaustivamente em casa. Aqui também começam as bebedeiras, a princípio para se desinibir e chamar a atenção de garotas. A seguir, as relações sexuais casuais. Adiante, o blues entra na vida de Eric Clapton, que começa a praticar seus acordes. Ao conhecer mais e mais pessoas que apreciam o estilo, descobre o som de John Lee Hooker, Muddy Waters e Little Walter. Convence os avós a comprar-lhe uma guitarra. Como a música consome muito do seu tempo e dedicação, as atividades no departamento de design da escola de artes ficam relegadas e Eric acaba sendo dispensado. A expulsão é mal recebida pela família e os pais-avós decidem que, se quiser continuar morando com eles, Eric terá de trabalhar. O jovem decide então virar servente de pedreiro, indo trabalhar com o avô Jack. Nessa época está tocando numa banda chamada Rooster. Clapton observa que a partir do final dos anos 1950, a música pop começa a dominar o cenário musical da época, marginalizando o blues e o R&B, o que ele muito lamenta por constatar que a maioria dos seus heróis terminavam as carreiras pobres e esquecidos. Essa realidade se agrava com a ascensão dos Beatles e a Beatlemania, fenômeno para ele desprezível pelo efeito de massiva padronização do comportamento juvenil. Estamos em 1963. Trabalhando de servente de pedreiro e fazendo shows aqui e ali, primeiro com a banda The Roosters e depois com o The Engineers, Clapton passa a frequentar a casa de blues Crawdaddy, onde conhece Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones, residentes da casa. Acabam ficando amigos. Clapton presencia a ascensão dos Rolling Stones quando o Relações Públicas do empresário dos Beatles começa a assessorá-los. Com isso, eles gravam um compacto e saem para excursionar com Bo Diddley. O Crawdaddy precisa de uma nova banda residente e encontra The Yardbirds. Como o guitarrista solo da banda era menor, os seus pais o pressionavam para deixar a música e dedicar-se aos estudos, o que acaba acontecendo. Eric é convidado para assumir seu lugar e aceita. Assim, passa a ser músico profissional com um contrato assinado com o bar. Os Yardbirds têm um 1964 cheio, com shows quase todos os dias e fãs fiéis, mesmo tocando blues. Seu empresário quer que eles ascendam a um patamar superior no showbiz, e Eric vai ficando descontente. Reconhece que era um purista na época, preferindo tocar ao vivo a gravar discos, além de repudiar a música pop. Sua atitude faz com que seja convidado a se retirar da banda.
Como aconteceu na expulsão da escola de arte, Clapton sente-se outra vez sem rumo. Graças a um amigo, conhece John Mayall, líder da banda Blues Breakers. Aquilo dá um novo ânimo a Eric, que se sente lisonjeado por ser convidado a entrar na banda de alguém que admirava e que via em Eric valor enquanto músico. Entra para o Blues Breakers em abril de 1965 e passa a morar na casa de John Mayall. Meses depois, passa a ensaiar às escondidas com o baterista Ginger Baker e o baixista Jack Bruce, já pensando em formar uma nova banda. Como Ginger dá com a língua nos dentes numa entrevista, a situação de Clapton com Mayall fica insustentável e ele tem que sair do Blues Breakers e da casa de John. Nasce o Cream, que faz uma poderosa estreia em julho de 66 e logo assina com uma grande gravadora. Era um power trio, tocando uma mistura de rock e blues. O formato enxuto representou um grande desafio para Eric, até então acostumado a tocar em bandas com pelo menos 4 integrantes, e que, portanto, produziam um som mais denso. No Cream, o esforço era maior para alcançar o mesmo efeito. Sai o primeiro compacto da banda pelo selo Atco, I Feel Free. Logo depois, a banda assina com Atlantic Records, grava o álbum Fresh Cream e vai aos Estados Unidos promover este trabalho. Nesse período, aprofunda a amizade com Jimi Hendrix, que tinha conhecido meses antes na Inglaterra através de Chas Chandler, baixista da banda Animals. Eric conta que o Cream retorna a Nova York para gravar o segundo álbum em maio de 1967. Voltam para a Inglaterra acreditando que Disraeli Gears colocará o Cream no topo, mas a realidade se impõe com o lançamento de Are You Experienced do Hendrix, que ofuscou o Cream completamente. A banda vem novamente aos Estados Unidos para uma turnê, acreditando que no mercado americano há mais espaço para vários artistas fazerem sucesso ao mesmo tempo. 5 meses depois, muitos amigos, novas experiências musicais e sensoriais, uma prisão, a indiferença ao movimento hippie, a psicodelia da costa oeste e as tensões raciais, Eric está farto da agenda de shows extenuante, o convívio constante e estressante com os colegas de banda, além daquela velha e incômoda sensação de estar se vendendo para fazer sucesso. Clapton quer ir embora. A banda retorna à Inglaterra no verão de 68 se esfacelando. A amizade de antes virou distanciamento, o sucesso e o excesso de convívio cobraram o seu preço e o Cream decide se separar. Cumprem a agenda até novembro de 68 e fim. Nessa época, Eric está morando de aluguel em Chelsea, dividindo um apartamento amplo com a namorada Charlotte e outros amigos. O lugar era frequentado por gente da cena musical que vinha conversar, ouvir música e ficar doidão. Com isso, entra na mira de um policial da divisão de antidrogas de Londres, que fez fama prendendo artistas. Este policial arma uma batida no local com claro interesse de prender Eric, que escapa por ter recebido uma dica de Ginger. Depois desse episódio, decide sair de Londres para buscar algo mais interiorano. Compra sua primeira casa, a Hurtwood Edge, perto de Ripley. Instala-se em Hurtwood, que fica a meia hora de carro da casa de George Harrison do Beatles, de quem já era próximo e vai ficando mais e mais amigo. Acaba apaixonado pela esposa dele, Pattie Boyd. Para tirar a mulher da cabeça, começa a tocar com Steve Winwood, com quem forma a banda Blind Faith, mais uma banda que Eric entra para depois deixar, e assim termina 1969. 1970, um ano difícil para Eric. Seu amigo Jimi Hendrix morre e mais uma de suas bandas, Derek and the Dominos, chega ao fim. Pattie continua com George, seu avô morre de câncer e Clapton vicia-se em heroína. Esta parte do livro é incômoda, pois Eric está se destruindo e arrastando Alice, uma jovem de apenas 18 anos que mora com ele. Pete Townshend do The Who faz o que pode para ajudar. O empresário de Eric o alerta que se continuasse a gastar 1.000 libras por semana com drogas, em breve teria que começar a vender objetos pessoais para sustentar o vício. Até que o pai de Alice, o embaixador David Ormsby Gore, dá um ultimato. Eric se interna pela primeira vez em uma clínica para recuperação de dependentes. Por um curto período, o tratamento experimental à base de choques elétricos deu certo, mas Eric substitui um vício por outro. Estamos entre 1973 e 1974, Eric tem 29 anos. Após 3 anos longe da ribalta, Eric grava outro disco, 461 Ocean Boulevard, que traz I Shot the Sheriff de Bob Marley.
Faz a turnê nos Estados Unidos para promover esse disco, bebendo como se não tivesse amanhã. Para ele era tudo curtição. Sem perceber, está se afundando outra vez. E no meio de tanta farra, Patty se separa de George Harrison e vai para a Califórnia passar um tempo com a irmã, justamente quando Eric está em turnê no estado. Finalmente, agora é a vez de Eric Clapton, julho de 1974. Tão logo consegue conquistar Patty, volta a curtir groupies assim que ela retorna para a Inglaterra. Ao mesmo tempo, sua assessoria faz de tudo para mantê-lo feliz, leia-se, deixá-lo funcional para cumprir a agenda de shows e outros compromissos, ainda que bebendo feito um gambá e fazendo todas aquelas coisas irritantes de bebuns rockstars, pegadinhas, destruição de quartos de hotel, guerras de comida. Nesta fase, Robert Stigwood é o dono da agência que gerencia a carreira de Eric. Designa Roger Forrester para cuidar especificamente de Clapton com os serviços de Alfie O'Leary, que além de guarda-costas, era seu assistente pessoal. É essa gente que torna tudo fácil, rentável e às vezes perigoso, transformando artistas em crianças mimadas e inconsequentes. Eric tem dinheiro, fama, vive do que gosta e tem a mulher que ama. É uma fase em que ele está solto no mundo, não se lembra da família, dos meios irmãos, dos avós. Durante a leitura até aqui, percebemos que ele não é alguém que pensa no futuro, em nenhum aspecto da vida. Vai vivendo e só, farras, tocar por diversão, porres homéricos e acidentes de carro. Grava mais um disco, Backless, e no verão de 1979 segue-se turnê, consumo massivo de álcool e galinhagem. A bebida e a estrada mexem muito com o relacionamento de Eric e sua banda de apoio, e ele manda o seu faz-tudo demitir a todos por telegrama, o tipo de coisa que um homem maduro jamais faria. Mas esse Eric de 1980 não é assim. Um dos membros da banda, Carl Redl, era seu amigo e foi daqueles que o apoiaram no tempo do vício em heroína. Em maio daquele ano, Eric recebe a notícia de que Carl morreu de falência renal por consumo de álcool e narcóticos, o que o corrói de culpa. No começo de 1981, uma turnê americana é interrompida. Eric é levado às pressas para o hospital, tem 5 úlceras perfuradas, uma delas pressionando o pâncreas. Ficou 6 semanas internado. Muitas coisas ruins relacionadas ao alcoolismo acontecem com Eric e em seu entorno sem que ele reconheça que é alcoólatra e precisa de tratamento. Até que numa manhã de 1981, poucos dias depois do Natal, seu último resquício de dignidade se vai numa cena deprimente diante de 2 pescadores. Assume que precisa de ajuda e liga para Robert. Vai para a reabilitação e ao voltar tem que lidar com o consumo controlado de álcool e cocaína de Patty enquanto ele está abstêmio, além da dificuldade de retomar a vida social, musical e sexual sem estar embriagado. Recebe um convite de Roger Waters do Pink Floyd para uma turnê, que a contragosto do empresário aceita. Adeus sobriedade e fidelidade. A gandaia volta com força e Patty arranja um amante. Um Eric com uma terrível dor de corno tem que se conformar com a separação. Além disso, tem de lidar com a Warner, sua gravadora, que devolve algumas músicas cotadas para o próximo álbum, dizendo que não eram boas e que se ele não fizesse canções melhores, podia procurar outra gravadora. Esses acontecimentos surpreendem um Eric mal acostumado com a aprovação irrestrita da indústria da música. O ano de 1985 foi uma montanha-russa desgovernada para as emoções de Eric. Tocou no lendário Live Aid, manteve uma relação meia-bomba com Patty, envolve-se com uma modelo italiana por quem logo se apaixona. O casal começa a sonhar em ter filhos, até que o atormentado Eric, ao ver um álbum de fotos da nova amada abraçada com seus incontáveis ex-namorados, conclui que aquele relacionamento não daria certo. Ao dizer-lhe que vai embora, ouviu um: "Tarde demais, estou grávida." Para Eric, 40 anos recém-completados, era tudo culpa da crise de meia-idade. Volta para Hurtwood, levando uma vida de solidão a 2 com Patty, até que surta e a põe para fora de casa. Lori Del Santo, a modelo que espera o bebê de Eric, muda-se para a Inglaterra provisoriamente para que o parto ocorra no país e a criança seja inglesa como o pai. Eric aluga uma casinha para Lori para que tenham algum convívio. Connor nasce em agosto de 1986 e Eric está de novo bebendo muito, dividido com o fato de que ser pai significa que alguém indefeso precisará de cuidados e um exemplo a seguir.
Mas como parar de beber? Por um ano continua bebendo feito condenado ao ponto de ter tremores. Pensando em Connor, volta à reabilitação em novembro de 1987. Prestes a concluir o tratamento, entra em desespero diante do fato de só pensar em beber o tempo todo, ou seja, não estava melhor. Cai de joelhos e reencontra a fé, com um dos gestos mais humildes que o vi ter na sua narrativa. Reconhece sua arrogância e entende que isso é parte da sua ruína. Daí para frente, as coisas vão se encaixando e ele começa a conviver com Connor, Lori e a família dela, ainda que não soubesse muito bem o que fazer como pai. Mais uma das consequências da vida de celebridade. Não sabe fazer nada por si, tudo vem pronto. Depois de envolver-se com uma outra mulher que perdeu para Mick Jagger e ficar um ano remoendo essa paixão perdida, entende que era chegado o momento de assumir a responsabilidade e reconhecer o seu protagonismo nas escolhas ruins que fez na vida. Afinal, não dava para continuar colocando a culpa de tudo que acontecia de errado na crise da meia-idade. Começando com o inventário do ressentimento que estava alimentando por Carla e Mick Jagger, identificou um padrão de comportamento, o de escolher aquilo do qual não se achava digno, como parceiras que no final iriam abandoná-lo. Entendeu que isso era resultado da relação dele com sua mãe. Neste mesmo capítulo, ele conta a tristíssima morte de Connor e como enfrentou aquilo, sem se acabar na bebida graças ao apoio encontrado nas reuniões dos 12 Passos, onde, com sua trágica experiência, pôde retribuir um pouco do apoio recebido e encorajar outras pessoas a manterem-se firmes, mesmo diante das maiores desgraças, entre elas perder um filho. Em 1991, é convidado por Lily Zanuck a compor a trilha sonora do filme Rush, baseado na história verídica de uma agente sob disfarce que se torna viciada em drogas. Eric aceita com relutância e começa a trabalhar. Um dia, toca Tears in Heaven para Lily, a música que compôs durante o processo de luto por Connor. Ele explica que quando o avô morreu, começou a se perguntar para onde iremos, se voltaremos a nos encontrar com os nossos entes queridos. E esse questionamento ficou ainda mais forte com a partida súbita de Connor. Maravilhada com a beleza da canção, Lily insistiu muitíssimo para que fosse incluída no filme e conseguiu com que o renitente Eric concordasse. Acabou sendo a única música número 1 no mundo composta exclusivamente por Eric. 1995. Eric está com 50 anos e sente que precisa retribuir mais o apoio recebido na conquista da sobriedade. Decide assumir sozinho a abertura e manutenção da Crossroads, uma clínica para tratamento de dependentes. Adota uma política de ajudar gratuitamente pessoas que não podem pagar, subsidiando o tratamento com os recursos dos pacientes pagantes. A sobriedade lhe dá confiança para tomar decisões nos negócios e na carreira artística, o que começa a provocar atritos entre ele e seu empresário. Eric decide dissolver a parceria e assumir a gestão de seus empreendimentos, montando ele mesmo uma equipe para tal. Nesse mesmo período, deixa de fumar. E neste mesmo ano, Alice tem uma overdose de heroína e morre, algo que mexe muito com ele. Por fim, sua mãe também morre. Eric, apesar de combalido, tem de seguir adiante e levantar fundos para manter a clínica. Organiza um evento beneficente com a ajuda de Giorgio Armani, de quem ficou muito amigo. Naquele evento, conhece Melia, a companheira que ele, aos 54 anos, considera a primeira escolha amorosa saudável de toda a sua vida. É somente na maturidade que Eric está aprendendo a ser empresário, filântropo, marido e pai, isto é, sendo homem de verdade. No penúltimo capítulo do livro, ele comenta sobre o seu hábito de caçar e pescar, fazendo observações muito maduras sobre o provimento que ele dá à família nessas atividades e a relevância delas como cultura e tradição inglesas, além de sua importância para as comunidades rurais. Mas ao fim do livro, vemos um Eric, 60 anos de idade, pai de 3 meninas pequenas, que desfruta a paternidade tardia enquanto já apresenta alguns cacoetes da velhice, celebrando seus 20 anos de sobriedade. No epílogo, encontramos esse Eric que agora sabe quem é, depois de uma longuíssima jornada. Conhece seus limites e seus arrependimentos aprendizados. É um homem maduro que, do seu jeito e com sua experiência de vida, nos estimula e dá algo interessante para refletir sobre o que nós podemos aprender com o nosso passado, empreender no presente e desejar para o futuro.
Do epílogo, extraímos um trecho especial para dividir com você. Abre aspas. Os últimos 10 anos foram os melhores da minha vida. Foram repletos de amor e de um profundo senso de realização. Tenho uma família amorosa ao meu lado, um passado do qual não mais me envergonho e um futuro que promete ser pleno de amor e riso. Sinto-me realmente afortunado por ter condições de dizer isso, pois tenho plena consciência de que, para muita gente, a chegada da velhice representa o fim de todas as coisas prazerosas, a investida gradual da fraqueza e da senilidade e o arrependimento por uma vida insatisfatória. Se tenho quaisquer receios quanto ao futuro, é por minhas filhas. Me aflige pensar que podem perder o pai enquanto são tão jovens. Fecha aspas. Ainda que esse vídeo passe a impressão de conter tudo o que há de relevante no livro, o que em teoria dispensaria sua leitura, a verdade é que não passa de um resumo. Eric Clapton teve uma vida estranha para uma pessoa comum. Logo, cada página da autobiografia é rica em detalhes sobre seu processo de aprendizagem de guitarra como autodidata, apresenta-nos a gênese da cena blues rock inglesa, o surgimento de artistas e bandas icônicas nos anos 1960, as mulheres que amou, suas perdas e os amigos que fez nessa jornada. Também nos dá substância para refletir sobre o que a indústria da música faz com os artistas. Transforma pessoas jovens, sonhadoras, imaturas e muitas vezes deslumbradas em adultos infantis, habituados a ter qualquer coisa facilmente à mão, desde as mais comezinhas como comida ou roupas, às mais complexas, como férias paradisíacas para a galera, arte e imóveis. De modo que, mantidas nesse estado de satisfação constante, encarem agendas de shows e compromissos extenuantes, suportem a ausência de privacidade e mantenham os ganhos elevados. Distantes do mundo real, em que o risco e as cobranças se impõem diariamente, estão à mercê de agentes e empresários. Há ainda o aspecto relacionado à identidade, quando o artista se vê mais pelo que faz e não pelo que é. Vemos também o lugar comum de que o show business só é diversão, glamour e alegria, não havendo lugar para compromisso, visão de longo prazo ou mesmo a responsabilidade pelo provimento de terceiros ou da própria família, contrastando com o que para tantas pessoas implica suportar um trabalho fastidioso, entediante e às vezes frustrante, mas que paga as contas. Enfim, são muitas reflexões. Despeço-me agradecendo a audiência de vocês, pedindo que curtam e compartilhem esse vídeo. Até breve!